Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar hoje mais uma aula sobre metabolismo, no qual nós vamos fazer aqui uma revisão. Deixar bem claro, essa revisão não substitui um estudo mais aprofundado nos livros de bioquímica, para que você condense esse conteúdo. Aqui é apenas para você ter uma noção básica dentro do que o ciclo de Krebs ele faz parte no processo metabólico e qual a principal utilidade dele dentro do metabolismo. Então eu quero que você entenda que é necessário o estudo próprio em livros, não fique somente em vídeos, busque referências bibliográficas. Eu recomendo o Lenger, é um livro de bioquímica muito bom, e aí você vai ter como condensar esse estudo. Então vamos começar aqui no ciclo de Krebs. Vou fazer um breve resumo. Nós iniciamos com uma glicose sendo quebrada. O processo de quebra da glicose ele é chamado de glicólise. Glicólise, não esqueça disso. Inicia com a quebra da glicólise lá em cima. Isso não é ciclo de Krebs, deixa bem claro. Porque o ciclo de Krebs ele pode iniciar também pela beta-oxidação, que é a quebra dos ácidos gráficos através da formação de acetil-CoA, e também pela proteólise, que é a retirada do grupamento nitrogenado dos aminoácidos para fazer com que esses aminoácidos, a cadeia de carbono dessa proteína, desse aminoácido, possa ser utilizada no ciclo de Krebs. Então, eu estou pegando aqui a glicose, que é o meio, o caminho mais fácil para chegar ao ciclo de Krebs. Então, Marden, eu posso chegar ao ciclo de Krebs por quais vias? Pela via glicolítica, que é a quebra da glicose, pela via dos ácidos gráficos, que é a quebra dos lipídios, dos ácidos gráficos, dos fosfolipídios, todos eles na quebra deles, que é a beta-oxidação, que eles são uma ramificação de vários carbonos, ramificação não, um polímero de vários carbonos, e aí esses carbonos são tirados de 2 a 2 para formar acetil-CoA, correto? Para formar acetil-CoA. No caso aqui da proteína, tem que ocorrer o processo de desaminação, que é a retirada do grupamento amina, para que essa cadeia possa ser transformada em acetil-CoA e caia no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é o eixo principal. Deixar bem claro, então, vamos começar. Você tem a glicólise. Pela quebra da glicólise, você vai ter a formação de piruvato. O piruvato, pela ação de uma enzima chamada piruvato desidrogenase, aqui ó, piruvato desidrogenase, vai desidrogenar essa molécula de piruvato e vai formar ela. O piruvato tem 3 carbonos. Esses 3 carbonos, pelo processo de desidrogenação, vai originar 2 NADs, o NADH vai sofrer a redução do NAD em NADH e vai originar o quê? O acetil-CoA. Então, eu não coloquei aqui, porque senão vocês vão somar isso aqui como se fosse dentro do ciclo de Krebs, e não pode. O ciclo de Krebs é do oxalacetato, acetil-CoA e citrato. Vou repetir novamente. O que é o ciclo de Krebs? É o oxalacetato, acetil-CoA e citrato. O piruvato ele entra na mitocôndria, correto? E na matriz mitocondrial vai ser transformado pela enzima piruvato desidrogenase, é o nome, piruvato desidrogenase. Nessa desidrogenação vai fazer com que o NAD aqui se transforme em NADH2, correto? Mas eu não coloquei aqui para não confundir na soma depois energética, correto? O que vai ocorrer? Formando acetil-CoA, o acetil-CoA vocês não podem esquecer, ele tem 2 carbonos. A composição dele é apenas de 2 carbonos. Esse acetil-CoA, ele é somado ao oxalacetato pela enzima chamada citrato sintetase, ou seja, a junção do oxalacetato mais o acetil-CoA pela enzima chamada citrato sintetase converte o acetil-CoA e o oxalacetato em citrato. Correto? Por que ocorreu isso? Presta atenção, 2 carbonos e aqui 4 carbonos. Então teve a união dessas 2 moléculas pela enzima que é chamada de que? Citrato sintetase para formar o citrato. Correto? Com 6 carbonos. Esse citrato com 6 carbonos vai sofrer a ação de uma enzima chamada aconitase. A aconitase ela tem como função isomerar a molécula de citrato. E aí esse citrato vai ser chamado de isocitrato. Correto? Esse isocitrato vai ocorrer uma ação novamente da enzima isocitrato desidrogenase. E aí esse isocitrato vai perder hidrogênio, vai vir uma molécula de NAD aqui, vai ser transformada em NADH2, por isso que você chama de citrato desidrogenase, é o nome. Eu quero errar, não tem como errar. Citrato desidrogenase, então estou tirando o hidrogênio e doando para o NAD e transformando o NAD em NADH2, correto? Quando ocorre isso, ocorre também a perda de um carbono, do isocitrato, e ficando o alfa-cetoglutarato com 5 carbonos. Ô Marden, e o outro carbono, o que aconteceu? Esse outro carbono formou o CO2, liberou aqui a molécula de CO2. Então ocorreu uma redução do tamanho da molécula. Ela tinha 6 carbonos, agora passou para alfa-cetoglutarato com 5 carbonos, correto? O que vai ocorrer aqui agora? Vai ocorrer outra desidrogenação e outra perca de carbono, outra redução da molécula, outra redução de carbono. Então a enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase vai doar outro hidrogênio para o NAD. E esse NAD vai ficar NAD2H.
e vai perder um carbono, e liberou aqui o CO2. Então presta atenção, isso é muito importante você entender que aqui teve a quebra do alfa-cetoglutarato com 5 carbonos, passando para o succinil-CoA com 4 carbonos e liberou o CO2. E teve, pela ação da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, a liberação do hidrogênio, e formando NAD2H, correto? A outra coisa, vamos seguir lá, não perca o raciocínio. Após a alfa-cetoglutarato sofrer a desidrogenação e a liberação do CO2 pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, o que vai ocorrer? O succinil-CoA vai formar aqui agora uma molécula conhecida como GTP, tá aqui o GTP, pela ação da enzima succinil-CoA sintetase. Succinil-CoA sintetase é a enzima que vai fazer com que ocorra a formação do GTP. Agora você precisa entender o seguinte, a succinil-CoA sintetase, repara para você ver, a partir de agora não tem mais diminuição de carbono, vai até o oxalato com 4 carbonos, ó. Vai até o oxalato com 4 carbonos. Aqui agora vai ter apenas a desidrogenação. O que é a desidrogenação? É a liberação de íons de hidrogênio para o transporte de energia. Depois você olha na tabela periódica, a função do hidrogênio, ele tem um elétron na última camada dele. Então a função dele é fazer transporte energético, transportam de elétrons. Então, toda vez que você ouvir uma enzima falando desidrogenase, significa que está tirando o hidrogênio da cadeia. Só que aqui no succinil-CoA, pela ação da enzima succinil sintetase, vai converter o succinil-CoA em succinato. Quando ocorre isso, ocorre a formação de uma molécula chamada GTP. Pessoal, presta muita atenção. Ó. GTP é diferente de ATP, mas elas têm o mesmo poder energético. Por quê? Aqui é guanosina trifosfato. O ATP é adenina trifosfato. Tem UTP, Martin? Tem uridina trifosfato. Entendeu? Citosina tem. O metabolismo usa dessas bases nitrogenadas, fosforilando ela, como uma forma de armazenamento energético. Então, a forma que ocorreu aqui para armazenar ATP foi o GTP. Às vezes você vê muitos vídeos aí falando que isso aqui equivale a um ATP. Sim, mas não é ATP, é GTP. Se você pegar os ciclos de Krebs todos, vocês vão ver lá, tem escrito GTP, correto? Então vamos seguir. Aí o que acontece? Pela ação do succinil-CoA sintetase transformou o succinil-CoA em succinato, nós vamos ter agora a ação da enzima chamada succinato desidrogenase. Então, o succinato desidrogenase vai transformar o succinato em fumarato. Esse fumarato aqui vai sofrer uma desidrogenação. Ele doa o hidrogênio para o FAD, transforma em um FADH2. Aqui não é NAD, aqui é FADH2, correto? E não pode esquecer, eu não coloquei aqui, ó, tá faltando a liberação também. Aqui, ó, ocorre a liberação. Eu pensei que eu tinha esquecido, não, mas não esqueci. No FAD aqui vai ocorrer a liberação do hidrogênio do FAD, formando FADH2, correto? Transformando o succinato em fumarato pela ação da enzima chamada succinato desidrogenase, correto? O que vai ocorrer agora? Vai ocorrer um processo de hidratação. Vinha molécula de água, e aí essa molécula de água, pela ação da enzima chamada fumarase, vai transformar o fumarato em malato. Esse malato, essa presença do fumarato em malato, é necessário pela ação aqui de água. Por quê? Quando a gente for estudar o metabolismo da proteína, você vai ver que alguns aminoácidos, eles entram aqui no ciclo de Krebs como uma forma de entrar dentro de um processo metabólico. Então, alguns precisam da ação da água para ajudar na formação de um composto. Então, essa água aqui, ela serve para hidratar a reação e serve para a transformação de alguns aminoácidos em malato. Então, aqui, ó, o fumarato vai ser transformado em malato pela ação da enzima fumarase, correto? Esse malato, pela ação da enzima chamada malato desidrogenase, vai fazer com que o malato doa aqui um H, 2 hidrogênios para o NAD, formando uma molécula de NADH2, correto? Essa molécula de NADH2, o que vai ocorrer? Ela também serve para o transporte de elétrons, e aqui está a presença do hidrogênio. Esse malato, que foi transformado em oxalacetato pela enzima chamada malato desidrogenase, ele agora vai ser transformado em oxalacetato. O oxalacetato, que tem 4 carbonos, se une ao acetil-CoA, que tem 2, pela ação da enzima chamada, que eu falei com vocês no início, citrato sintetase, vai formar citrato novamente, e aí fecha o ciclo de Krebs, correto? Então, vamos lá. Vamos recapitular agora, para finalizar. Quantos NADH eu produzi? 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH. Então, eu tenho um ganho de 3 NADH2, correto? Quantos FADH2? 1 FADH2. Quantos GTP? 1 GTP. Quantos CO2? 2 CO2. Se cair na prova o seguinte, qual a finalidade do CO2, da formação do CO2? A finalidade da formação da liberação do CO2 é reduzir a cadeia das moléculas do ciclo de Krebs. Por quê? Ó, você vê, o citrato tem 6 carbonos, o isocitrato tem 6 carbonos. Na hora que o isocitrato é transformado em alfa-cetoglutarato, ele passa para 5 carbonos.
E na hora que o succinil, que o alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil-CoA, perde outro carbono, ficando com 4 carbonos. Então, a redução de carbono é para produzir moléculas, novas moléculas que irão formar o ciclo de Krebs, correto? Outra coisa, você não pode esquecer, aqui muitos contam como ATP, é GTP. Ah, mas o poder energético é o mesmo, mas não é ATP. Por que eu coloco isso? Em algumas provas de nutrologia, de metabolismo, o que acontece? O povo coloca isso e forma um ATP, o povo vai lá e coloca, correto, tá certo. Não, tá errado, não é ATP, é GTP. Se fosse ATP, que seria ATP, aqui é GTP, correto? Outra coisa que vamos mencionar aqui, e esse ganho energético é para o ciclo, apenas um ciclo de Krebs. Através da quebra da glicólise. O que você não pode esquecer é que quando a glicose é quebrada, ela forma 2 piruvatos. Então são 2 ciclos de Krebs, correto? Como são 2 ciclos de Krebs, você tem que multiplicar tudo por 2. Então 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E aqui 2 CO2 vezes 2, 4. Então o que nós temos no final são 6 moléculas de NAD, 2 de FAD, 2 de GTP e 4 de CO2, que foi o ganho aqui do ciclo de Krebs, correto? Outra coisa, não pode esquecer, qual é onde que ocorre o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial, da mitocôndria, correto? O piruvato, ele é formado aonde? No citoplasma da célula, e aí ele entra para o citoplasma da mitocôndria, e lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, é que vai ocorrer o ciclo de Krebs. A outra pergunta, qual a finalidade do ciclo de Krebs? Isso é muito importante você saber, né? O pessoal fala que a finalidade do ciclo de Krebs é a síntese de ATP. Se você for parar para analisar aqui, não formou ATP aqui, só formou uma molécula de GTP, correto? A principal característica do ciclo de Krebs é fornecer, é produzir o quê? Íons de hidrogênio para a matriz mitocondrial para ocorrer o desequilíbrio eletrolítico e hidrosmótico que tem entre a matriz mitocondrial externa da matriz mitocondrial interna, para na cadeia respiratória fosforilativa ocorrer o dinamismo de troca de íons de hidrogênio pelos complexos 1, 2, 3 e pela bomba ATP sintetase nas cristas elementares da matriz mitocondrial. Então não esqueça disso. Então qual é a finalidade do ciclo de Krebs? A primeira, fornecer íons de hidrogênio ou cargas elétricas, correto? Para ocorrer o desequilíbrio hidrosmótico na matriz mitocondrial, para ocorrer a troca de prótons de hidrogênio, para ocorrer o dinamismo da bomba ATP sintetase e dos complexos 1, 2 e 3 na troca de elétrons, correto? Lá do citocromo, não esqueça disso. E qual a outra? A segunda. E talvez a nova, assim, o pessoal, eu acredito que vai chegar um tempo que eles vão mudar, como em vez de ser a segunda, a primeira. Que é o quê? O ciclo de Krebs, ele é chamado de eixo metabólico. Por quê? Qualquer aminoácido, eu falei que qualquer aminoácido, mas não é qualquer, eu falei erradamente. Mas 90 a 80% dos aminoácidos, na sua desidrogenação, ou transaminações, eles vêm para cair no ciclo de Krebs. Para quê? Para a formação de novos compostos, correto? Nessa formação de novos compostos, eles podem ser desidrogenados, esses compostos do ciclo de Krebs, ou eles podem ser transaminados, ou seja, o que são transaminados? Pode ser adicionado um grupamento amina neles, pela enzima chamada aspartato aminotransferase ou alanina aminotransferase lá no fígado, e aí produzir novos compostos, correto? Então não pode, de forma nenhuma, esquecer dessa principal característica. A outra característica que tem do ciclo de Krebs é a comunicação com a via da proteína e com a via do carboidrato, que são comunicantes entre elas. Por meio de quem? Por meio do ciclo de Krebs, correto? Então o ciclo de Krebs ele é o eixo central entre a glicose, entre a proteína e entre o carboidrato, correto? Todos eles comunicam entre si por meio de quem? Pelo ciclo de Krebs. Vem uma pergunta, no mapa metabólico, qual é a forma de comunicação entre a glicose, a proteína e o ácido gráfico? É o ciclo de Krebs. Todos eles têm como finalidade cair aqui no ciclo de Krebs para partir para onde, Marden? Para a fosforilação oxidativa. O fim do ciclo de Krebs, qual é? O principal é a fosforilação oxidativa. Mas vai sempre para lá? Não. Pode ir para outra via. Correto? Então está aí mais um estudo, espero que eu tenha colaborado com o seu aprendizado e não esqueça, se inscreva no canal, divulgue, passe para mais colegas para aprendermos aqui, estudarmos juntos o ciclo de Krebs e não esqueça que tem que ler é importante e eu quero que vocês aqui busquem outros conhecimentos e olhe a forma que foi ensinado aqui para você e veja esse vídeo não só uma vez, mas várias vezes, é necessário que você decore e não só decore, mas aprenda. Mas é bom decorar? Sim. É bom aprender? Sim. Conhecimento não enche cérebro. Então, que Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro. Espero que eu tenha colaborado com o seu aprendizado.